ouvem agora? Obrigada. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui para conversar um pouquinho, agora com um pouquinho mais de tempo, sobre previdência complementar. O tema que nos foi colocado foi a previdência complementar na sustentabilidade do serviço público. Um tema muito pertinente para o momento, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro, a Previdência tem estado em discussões, né? Em razão de grandes desafios que se apresentam ao longo do tempo, especialmente em razão de alguns processos que iniciaram muito nos países mais antigos da Europa e tal, mas agora chega também nos países, né, como o Brasil, América Latina e todos. Esses grandes desafios que se apresentam, eles dizem respeito basicamente à questão de envelhecimento da população, aumento da expectativa de vida e a razão de mudança nas razões de dependência. Esses temas, essa parte eu nem preciso de me aprofundar muito, que certamente todos já conhecem bem, e pessoas que fizeram a apresentação aqui, que me antecederam hoje, já trataram desses temas também, a respeito deste processo que ocorre, né? No Brasil, por exemplo, a gente tinha, me lembro quando não faz muito tempo, né, que estava na escola criança e falava que o Brasil era um país de jovens, e hoje a gente vê como está rápido esse processo de mudança, e a expectativa é que a gente tenha em 2060 30% da população com idade superior a 65 anos. Então, isso traz consequências para todas as áreas, e a administração pública é muito impactada em relação a isso, desde as políticas públicas que são necessárias ser estruturadas para atender essa população mais idosa e especialmente na questão previdenciária, porque a gente, né, vive num sistema em que já faz algum tempo, né, começou a haver um desequilíbrio entre as contribuições e os benefícios. Então, a dificuldade hoje que se apresenta em relação à sustentabilidade fiscal, equilíbrio atuarial, a Maris, né, do Tribunal de Contas, hoje, mais cedo, falou, inclusive, sobre isso, da questão do equilíbrio atuarial. Então, há uma pressão muito grande em relação às contas públicas. Ontem, na apresentação da Cláudia, do Ministério, ela falou, inclusive, que em relação a todos os órgãos, tanto o governo federal, os governos estaduais e municipais, em conjunto, apresentam um déficit de 5 trilhões de reais ano em relação à diferença entre contribuições e benefícios. Então, isso traz um problema muito grave para o Brasil, além da questão, obviamente, do desequilíbrio atuarial, que é essa relação entre benefícios, contribuições e benefícios a longo prazo. Então, eu imagino que todos vocês que são de RPPS têm a preocupação, devem ter preocupação em relação a esta questão. E a gente vê também ao longo do tempo, muitos questionamentos e desafios nessa relação entre setor público e privado. A gente via antes as famílias torcendo para que os filhos e os jovens interessados em passar um concurso público, porque no concurso público, a partir do momento que ele era aprovado, ele estava garantido, porque ele ia ter estabilidade ao longo do tempo de atividade e depois uma aposentadoria com paridade, com integralidade. O Eduardo, né, aposentou agora há pouco e teve esses benefícios, mas hoje já não mais. Né? Hoje já há uma mudança. Por que tem essa mudança? Em razão dessas necessidades de alterações para que tenhamos diminuição do déficit fiscal, diminuição do déficit atuarial. E também para que haja uma igualdade maior entre setor público e setor privado. Porque no setor privado as pessoas contribuem para o INSS, né, para o RGPS, e elas estão limitadas ao teto. Então, neste processo entra a previdência complementar, criada como uma forma de, primeiro, resolver ou pelo menos tentar contribuir neste processo de solução em relação aos problemas que eu falei até aqui, e também esse mecanismo de convergência
com a atividade privada. Então, os novos servidores, desde a criação da instituição dos planos de previdência complementar no governo federal em 2013, começou nos estados do Espírito Santo, a gente começou a operar início de 2014, os novos servidores também, então, têm as mesmas regras do servidor da administração da iniciativa privada e estão limitados ao teto do regime geral. E tem ocorrido também um processo de migração de regimes, com estratégias de transição gradual, que é limitada à questão da idade, e estratégias de linha divisória, quando se estabelece um marco divisória, a partir desta data, então muda a regra, e aí as pessoas, você tem uma data de corte e a estratégia de compensação, que tem sido adotada no Brasil, o governo federal já fez, diversos estados já fizeram, e o Espírito Santo está se preparando para isso. A gente já está numa fase bastante avançada, nós vamos abrir uma janela de migração, significa que servidores que são do regime próprio de previdência, no caso do IPA-JM, poderão optar em migrar para o regime de previdência complementar, ficando limitado ao teto no regime próprio e levando contribuições, fazendo contribuições na complementar. Para isso, ele vai ganhar um incentivo, em relação ao período que ele contribuiu no IPA-JM. Então, vai levar recursos, vai levar um bônus para colocar na sua conta na Previdência Complementar. Então, são diversas formas que estão sendo tratadas ao longo do tempo para que, na verdade, a Previdência Complementar seja um instrumento, entre outras também, mas um instrumento estratégico para promover a sustentabilidade de longo prazo dos regimes previdenciários, mas garantindo as adequações, os benefícios e a proteção social dos servidores. Porque a gente precisa de pensar sempre, e vocês que são de RPPS têm uma função muito maior do que, além de analisar os benefícios, etc., precisam também de ter uma preocupação com aquilo que o servidor vai ter no momento da aposentadoria, A questão de reformas, também acho que a gente não pode deixar de falar, ao longo dos últimos anos têm ocorrido muitas reformas na área previdenciária no Brasil. E vejam que a reforma, ela não é um privilégio deste ou daquele governo. Ela não se relaciona, não interessa se é governo de direita ou de esquerda. Ela se impõe, a necessidade se impõe. Então a gente já teve ao longo desses anos diversas reformas. Cada vez que uma acontece, os benefícios dos servidores, eles são restritos, prejudicados. Agora você tem idade máxima para trabalhar, porque você tem os 75 anos que você entra na chamada expulsória. Você tem idade mínima para aposentar. Antigamente você via professores, outros aposentando com 40, até menos anos, agora não mais. Você tem limite, aumento de alíquota. Então, assim, tem sido feito reformas, são as chamadas reformas paramétricas, onde você vai apertando, para que você possa ter melhoria nesse equilíbrio entre as contribuições e o pagamento dos benefícios. O sistema brasileiro, então, atualmente, ele está sobre alguns pilares. Primeiro, a gente tem uma área assistencial, que é muito grande, de benefício assistencial, e temos dois pilares públicos importantes, que é o regime geral e o regime próprio. E agora o sistema de previdência complementar. O que difere, O previdência complementar difere especialmente dos demais porque ele é voluntário. Enquanto que o regime geral e o regime próprio, ninguém pede para entrar, as pessoas automaticamente estão dentro e não podem sair, ela pode querer, mas ela não pode sair, a contribuição obrigatória. No sistema complementar, no modelo que temos hoje, ele é opcional. E aí é que vem um grande desafio, porque as pessoas às vezes veem isso como um custo.
e não como uma preparação para a sua aposentadoria. Especialmente aquelas que entram a partir do momento que é instituída a Previdência Complementar no seu ente, ela, mesmo que tenha no momento da aposentadoria um salário maior, ela vai ficar limitada ao teto. E é o momento em que, no momento da aposentadoria, você mais precisa, né? Você já está numa idade mais avançada, começa a ter problemas de saúde, etc. Você precisa de estar protegido, pelo menos para manter o padrão de vida, e aí ocorre que você tem perdas, como a gente sabe, né, que pela média das aposentadorias a gente sempre pede em relação àquilo que tinha na ativa. Então, ilustrando isso que eu estou falando, RPPS é como se fosse a fundação da casa, a parte que é garantida, RPPS ou RGPS, né, quem for no federal. E a previdência complementar é aquilo que você se pode construir além. Então, além de você ter uma base fixa e segura, vitalícia, que vai te garantir o mínimo na sua aposentadoria, na previdência complementar você pode ter um andar, 2 andares, 3 andares. Vai depender de você. Vai depender de quanto a sua opção de contribuição, porque é voluntária, você escolhe com quanto você quer. Vai depender se você tem direito à contrapartida ou não. Então, tem casos que sim e outros que não. Mas é importante que cada pessoa esteja ciente que ela é responsável e que ela pode construir este benefício de, no final, né, no momento da aposentadoria, ela estar no patamar mais elevado. Ela terá construído um prédio e não só uma pequena casa. Então, é crucial que os servidores, e eu tenho falado muito isso em todas as oportunidades, né, que eu tenho, que a CIP, né, sempre me dá a voz em encontros e tudo, de falar assim, qual é muito importante que os servidores conheçam. A gente está passando por um processo de mudança. Não só os novos, mas também os antigos têm a oportunidade de se prepararem para a aposentadoria com uma condição melhor. Então, eu digo sempre assim, a vocês que trabalham com o RPPS, não pensem que a ação de vocês é só de conceder benefícios. Embora o objetivo do RPPS é a concessão de benefícios, mas a responsabilidade é que este benefício lá na frente ele possa ser suficiente para a pessoa manter o padrão de vida. Então, eu entendo que vai um pouco além daquela atividade do dia a dia que leva ao pagamento de benefício, mas também de fazer alerta, de promover oportunidades para que os servidores possam entender qual é o momento que ele está vivendo e que ele tem responsabilidade para com o próprio futuro. Num sistema anterior a 2002, onde o Estado pagava integralidade, a gente podia dizer que o Estado já garantia o seu futuro. Agora não mais. É o próprio servidor que tem responsabilidade com o futuro. E aí, a Previs, eu aqui represento, se coloca como uma alternativa, como uma opção. Obviamente que as pessoas podem fazer previdências complementares de outras formas, né? Você pode ir a um banco, contratar uma previdência, um plano de previdência, um VGBL, PGBL da vida, etc. Mas aqui a Previs foi criada, uma fundação pública criada para esta finalidade. E ela traz, então, alguns diferenciais em relação ao mercado, exclusivo para os servidores públicos, e os servidores, então, têm benefícios em relação às entidades privadas. Bom, é uma entidade fechada, né, exclusiva para os servidores, não tem fins lucrativos, não cobra taxa de administração, tem uma pequena taxa de carregamento para manutenção da fundação, tem natureza pública e de direito, natureza pública e direito privado, regulamentado por meio da Lei Complementar 711/2013 e o Decreto 3.395-R, que tem lá os textos completos, tudo isso no site da Previs. Começamos a operar no dia 5 de fevereiro de 2014, então é a data de corte para o serviço público estadual e nos municípios a data de corte é a data em que foi protocolado o
o termo de adesão que o município fez com a fundação, seja com a Preves ou com outra. E oferece, então, planos de previdência para a segurança previdenciária dos servidores. A fundação, ela é gerida, a gente falou tanto aqui, né, ouviu tanto falando sobre a importância da gestão das fundações, das entidades, dos institutos. A Preves tem como órgãos de governança maior o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal. No Conselho Deliberativo tem assentos representantes do Tribunal de Justiça, da Assembleia Legislativa e do Poder Executivo, paritariamente entre indicados pelos poderes e eleitos entre os servidores, e no Conselho Fiscal do Tribunal de Contas e do Ministério Público. Então, o Tribunal de Contas, além de fazer a fiscalização, né, da Preves, como faz também com os municípios, tem assento no nosso Conselho Fiscal e faz, então, esse papel também de controle interno. Essa é a atual diretoria. Eu trouxe porque eu sei que muitos de vocês conhecem o Alexandre, né? Ele é uma referência no Estado, no Brasil, em termos de área previdenciária, né? Muito bacana trabalhar com ele. O Cristiano hoje é o nosso diretor de investimentos, o Erickson, que aqui está, já foi nosso diretor, então, e o Cristiano é uma pessoa também bastante, né, que tem bastante conhecimento e tudo, a gente tem muita segurança nessa equipe. Queria falar para vocês também que a gente tem uma equipe de atendimento, que são consultores, que tem todas as informações para poder atender. A gerente da área, a Mirella, está aqui comigo, está sentadinha ali, e que a gente está em essa equipe disponível para atendimento. Então, digamos que você está no município lá e você quer promover um evento, uma reunião com servidores, né, junto com o executivo, ou com a Câmara Municipal, ou só dos servidores do seu instituto e tal, a gente pode fazer esse atendimento, seja individual, seja em coletivo, fazer uma apresentação, fazer atendimento com os nossos consultores. Eles estão preparados para levar todas as informações e orientações necessárias para os servidores. Vamos falar um pouquinho rapidamente do plano Preves Entes, que é um plano que a Preves tem específico para os servidores municipais. Então, nós temos um plano Preves SE, que são dos servidores estaduais, e o Entes, que é dos servidores municipais. É um plano de contribuição definida, então não tem risco atuarial, porque a pessoa vai fazer ao longo do período de acumulação, né? Esse azul aqui, todo o período de acumulação, entre quando ela começa até o dia da sua aposentadoria, e o benefício que ela vai receber vai ser em relação àquilo que ela acumulou ao longo do tempo. Então, a pessoa que decide como ela vai ter, nós temos, né, os sistemas que você joga os dados e ele já calcula, faz as projeções de quanto que você quer ter lá no momento da aposentadoria. Então, é importante que comece mais cedo, porque o tempo é muito importante. Então, você pode fazer uma contribuição menor, mas ao longo, né, de um tempo maior vai conseguir ter um valor melhor, além da sua contribuição, se você tiver na condição, né, que é possível, ter também a contribuição do patrocinador. Além disso, esse dinheiro vai sendo remunerado ao longo do tempo. E ele é controlado individualmente. Você vai no site da fundação, coloca seu login e senha e você vê o extrato. Você pode olhar seu extrato todos os dias. Ele não se mistura com o de outras pessoas, ele depende exclusivamente de você e, obviamente, dos resultados da equipe de investimento, né, que trabalho junto com todos aqui vocês, sabem como funciona, né, aproveitando as oportunidades de mercado para ter os melhores resultados. O benefício previdenciário não é vitalício, ele é calculado em função do saldo acumulado. E no momento da aposentadoria você decide, tem diversas formas, se você vai receber por mais tempo ou por menos tempo, vai começar com valor maior ou menor, e aí é uma decisão que você toma no momento de aposentadoria. O diretor de seguridade lhe dá
todas as opções e você escolhe e também pode mudar a qualquer tempo. E é destinada a todos os servidores públicos municipais daqueles entes que fizeram adesão com a Preves, né? Tem caráter facultativo e complementar, né? Por isso, ele pode ser adotado também para as pessoas que não estão limitadas ao teto. Então, ela pode, um servidor mais antigo também pode ter a previdência complementar, porque no momento da aposentadoria ele tem perdas, né? O cálculo de média, como vocês sabem, muito melhor do que eu, aliás. Então, ele complementa aquela perda que você vai ter lá no momento da aposentadoria e pode, inclusive, ter um valor maior, né? Ter um plus. É benefício de renda não vitalícia, né? Como eu já coloquei, por percentual do saldo. Além desse pagamento programado do benefício na aposentadoria, a Preves oferece ainda benefícios não programados, porque a gente sabe que a vida nos oferece surpresas aí todos os dias e nem sempre são agradáveis. Então a gente pode ter caso de um acidente, alguma coisa que a gente fica incapacitado para o trabalho e também podemos ter o evento de morte. A gente sabe que a última reforma tratou com bastante crueldade, até eu diria, esses eventos. Então, o que a gente recebe do RPPS ou do regime geral, no caso de invalidez, né, incapacidade ou morte, é muito pouco. Então, a gente tem essa possibilidade, pela Preves também, de contratar esses benefícios de risco para que a gente fique protegido no caso de ocorrência. Eu trouxe aqui esse mapa do estado, onde tem os municípios que já têm adesão, já assinaram, né? Pedro Canário foi o último, que já assinaram o convênio com a Preves. Além desses, são 18, a gente tem os que já fizeram também com outras entidades. Acho que tem uns 7 ou 8 municípios que preferiram contratar outras entidades para gerir previdência. Problema nenhum nisso, está cumprindo e é importante que cobrem dessas entidades, que façam um trabalho, que os servidores possam receber as informações. E tem ainda alguns municípios que não fizeram adesão a nenhuma dessas entidades. Então, eu até hoje conversei um pouco com algumas dessas pessoas, a gente se coloca à disposição, é importante, né? O Tribunal de Contas tem orientado em relação a isso, mesmo que tenha servidores somente abaixo do teto, a gente não sabe dia de amanhã pode acontecer, passa do teto, e principalmente, gente, mesmo servidores abaixo do teto, mesmo servidores antigos, tem direito. Previdência complementar hoje é um direito trabalhista. Então, não tem custo nenhum. É importante que vocês, enquanto gestores, não tenham a responsabilidade direta, porque a responsabilidade é do ente, mas que vocês façam essa ponte, façam esse canal com o ente, com o secretário de administração, com o pessoal da área jurídica, para que façam uma adesão. E no caso da Preves, como é uma fundação pública, pode fazer por dispensa de contratação, porque estará contratando uma outra fundação pública, né? A Lei 14.333 dá essa opção, né? Lá no artigo 75, se eu não me engano. Tá certo? Então, vou repetir, aqueles que ainda não fizeram adesão, né, trabalhem para isso, para que ocorra. Segundo, aqueles que já fizeram adesão, mas que não fizeram nenhum trabalho de divulgação para os servidores, ajudem a esses servidores, oportunizem para que eles tenham conhecimento, e aí podem nos demandar que a gente vai lá ao município, né, e tem o maior prazer de fazer esse trabalho. Eu trouxe aqui, esse é um desenho, né? Quase um desenho de criança, assim, mas para ilustrar um pouco só isso que eu estou falando, né? Como que ocorre este processo. Uma pessoa, mesmo que tenha inicialmente um salário abaixo do teto, e pode ser o salário mínimo, não importa, se ela faz adesão, ela começa a fazer a sua contribuição e ela vai formando um saldo para
o momento da aposentadoria. Se for um cargo, né, uma carreira que depois de algum tempo ela ultrapassa o teto, no momento em que ela ultrapassar o teto, se esse servidor entrou depois da vigência da Previdência Complementar no município, na hora que ela ultrapassa o teto, ela passa a ter direito de receber paritariamente do ente o valor que ela contribui, limitado a 8,5%. Então, vamos lá, ela está fazendo contribuição, ela coloca R$100 na Previdência. Aí a Prefeitura vai lá e coloca outros 100. Não existe no mercado nada que dê, né, 100% assim no mesmo dia. Então, todos devem e todos vale a pena para todo mundo, mas para quem em algum momento da carreira vai ultrapassar o teto e vai ter direito à contrapartida, se não fizer adesão, ele está literalmente jogando dinheiro no lixo, está rasgando dinheiro, está deixando de utilizar esse recurso que está disponível para ele. Como que funciona, então? Se a pessoa, como que é, né, no RPPS lá vocês, a pessoa começa trabalhando e tá ganhando menos e ao longo do tempo vai subindo na carreira. Não importa, né, qual é o valor, importa que no momento da aposentadoria ela tem um valor maior do que aquele que ela iniciou, né, certamente. E aí, como que é feito o cálculo? Vocês certamente vão fazer lá o cálculo na média das contribuições, né? Não tô me referindo aqui aos anteriores que recebiam integralidade e tudo, né? Esse pessoal depois de 2003. Aí vai feito o cálculo e este valor, então, é fixado como o benefício previdenciário. E ele é inferior ao valor que ele recebia antes. Por isso a importância do complemento da aposentadoria. Se é uma pessoa que tem um cargo que é bastante elevado e tudo, e esse valor aqui, ele entrou no Estado, por exemplo, depois de 2013, o valor fixado de benefício lá no IPA-JM é limitado ao teto. Então pensa, um juiz, sei lá, ganha 30, 40 mil, mas no momento que ele se aposenta, ele vai ser no máximo 8 mil, em torno de R$8.500, né? 8.475. Então, é imprescindível que essa pessoa tenha esse complemento. Claro que ele pode fazer de diversas formas, mas na Previdência Complementar ele tem esse benefício de receber a contrapartida. Então a gente fala assim, mas o cara que ganha muito, ele vai juntar muito. Sim, quem ganha muito vai contribuir, vai ter um montante muito alto e vai ter uma complementação grande. Por quê? Porque esse cara que ganha muito, a perda dele no momento da aposentadoria é muito grande, né? Então é proporcional. A pessoa que ganha menos, que ganha pouco, talvez ela vai ter, que no momento da aposentadoria ainda vai estar abaixo do teto, ou vai ultrapassar um pouquinho só a diferença que ela vai ter do ativo para a aposentadoria, para o benefício, não é um valor tão significativo. Então, mesmo que ela não teve uma poupança tão grande, mas ela vai ser suficiente para suprir aquela perda que ela teve neste momento. Então, entende que é importante para todo mundo e a gente não tem que ficar muito se comparando com o outro, porque o cara que ganha muito tem um saldo grande, o meu pequeno, cada um de acordo com a sua realidade. Além dessas contribuições mensais, né, que são feitas e descontadas diretamente no contra-cheque, um momentinho. Tem uma possibilidade, e é bastante interessante, da pessoa, como eu disse, tem lá login e senha, ela vai acompanhando, né, o saldo que ela tem nessa conta. E aí ela está fazendo as contas também, ela vai no simulador do site, faz as contas e ela fala, se eu for nesse ritmo aqui, eu vou ter X de benefício, de benefício lá na complementar na hora que eu me aposentar. Mas eu acho que é pouco, preciso de fazer um reforço. Então, você pode fazer contribuição esporádica, que significa assim, em algum momento recebi um dinheiro extra que não faz parte ali, né, da minha rotina, do meu salário de todos os meses, e aí eu vendi alguma coisa, né, tem uma outra fonte de renda, sei lá, tem uma fazenda, vendi um boi, etc. Eu posso pegar um valor maior e ir lá e pedir para colocar na conta. Sobre este valor que se chama contribuição esporádica,
nenhum centavo é descontado, não só não tem taxa de administração, como também não tem taxa de carregamento. Ele entra 100% lá na sua conta, e aí faz com que esse valor de saldo ele fique ainda melhor. A outra coisa, quando eu falei também a respeito dos benefícios de risco, né, que a gente pode contratar, nós temos uma parceria com a Mongeral Egon, a MAG, né, que é uma das empresas mais longevas do Brasil e que, né, reconhecida internacionalmente. Quando você pode optar, sendo participante, em contratar benefício contra invalidez ou morte, e aí vai depender do caso de cada um, a gente sempre tem que analisar, se eu ficar inválido, como que vai ser minha vida? Eu preciso de ter um apoio. Ou então, se eu morrer, tem alguém que dependa de mim economicamente? Se tiver que sim, então é importante que você faça essa contratação. E no momento que ocorra qualquer um destes eventos, a Preves é comunicada, né? Vocês vão fazer a solicitação para a Preves e nós acionamos então a seguradora que pega este valor que você contratou, né? E geralmente a gente paga um valor pequeno e tem, né, um prêmio bastante considerável. Aí, este valor ele vem para esta sua conta dentro da fundação. Então, que você vinha acompanhando lá com suas contribuições normais, mensais, que você fez contribuição esporádica e tal, e se ocorrer um desses eventos, esse dinheiro então vai para dentro desta mesma conta. E aí você então vai ter um saldo muito maior e em cima deste saldo que vão ser calculados os seus benefícios. Esses benefícios, como eu disse, no formato que você escolher. Por fim, eu trouxe uma frase aqui só para a gente poder pensar junto, né? Quando o servidor de hoje for se aposentar, qual será o nosso legado? Porque eu acredito mesmo que nós todos temos... Gente, se a gente está aqui, se a gente está aprendendo, se a gente está adquirindo conhecimento, se a gente tem informação, eu acho que a gente... Não tem aquela história assim, quanto mais poder, né, você tem, quanto mais informação, você tem mais poder, você tem mais responsabilidade. É do Homem-Aranha, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Se a gente tem informação, se a gente sabe, a gente tem essa responsabilidade de alertar, de repassar. Então, aí essa pergunta... Quando o servidor de hoje for se aposentar, qual será o nosso legado? Fomos guardiões que o ajudaram a planejar o futuro ou apenas espectadores de uma perda de renda previsível? Né? Então, nós já sabemos que haverá perda. Nós já sabemos e podemos orientar as pessoas. A gente não pode ficar só de braço cruzado, estou fazendo o meu, né? A gente precisa de participar desse processo de alerta, de orientação. E aí, para todos vale, mas especialmente para os novos. Teve caso agora no ano passado de município que deu posse a servidores e esses servidores não passaram pelo atendimento da Preves. O município que tem adesão com a Preves e foram notificados pelo Ministério da Previdência, porque eles, né, estão monitorando isso. Então, é importante, tem uma responsabilidade que um novo servidor, mesmo que seja de carreira, cujo salário está abaixo do teto, ele precisa de receber as informações, ele tem direito de receber as informações, e aí vocês precisam nos informar. A gente acompanha mais ou menos pelo site, vê quando vai ter concurso e tal, mas às vezes terminou o concurso, aí eu não sei quando que vai ser a posse, a gente fica meio perdido. Então vocês precisam de nos informar para que a gente possa se programar e aí nós vamos até o município para poder fazer o atendimento. Que ele pode inclusive ser, né, por telefone e tudo, mas é muito mais bacana quando a Mirella, a equipe dela e tal, vai lá, senta, né, com a pessoa, conversa, tira todas as dúvidas. Então, a gente pede que vocês, é o município que faz concurso, né, que geralmente faz, o Instituto, né, muito pouco, a Câmara Municipal faz, mas vocês têm essas informações, né, então é importante que vocês sejam também essa ponte e nos alertem, nos orientem em relação a isso, para que a gente possa se preparar e possa atender da melhor forma. Bom, eram essas informações que eu tinha para trazer, não sei se tem alguma questão.
extra, eu fico à disposição depois para que a gente possa, né? Agora a gente vai para o jantar, mas lá no jantar também a gente pode conversar, não tem problema. Amanhã eu vou estar aí logo pela manhã, não vou ficar até o final, mas eu vou estar aí também. E vocês, né, costumam ir lá na Preves, nos eventos e tudo, sabe que a gente está sempre à disposição. E a Mirela, que está conosco, a maioria também já conhece. Mirela coordena lá uma equipe muito boa de atendimento, está sempre à disposição para poder atender a todos os servidores. Então, para encerrar, a pergunta inicial, a questão inicial que foi colocada, que era a previdência complementar na sustentabilidade do serviço público, acho que fica muito claro que ela é importante para o Estado, ente público, né, traz equilíbrio fiscal, atuarial, etc., etc., reduz, inclusive, o valor das contribuições, porque no regime próprio, no Estado, pelo menos é 14%, no município deve ser semelhante, e quando vai para a Previdência Complementar é 8,5%. Antes da Previdência Complementar, ele tem que pagar o valor da média lá do benefício. Depois da Previdência Complementar, ele fica limitado ao teto, na média, mas limitado ao teto. Então, assim, gera economia para o ente. E, por um outro lado, ele dá liberdade para o servidor, para que ele possa construir na aposentadoria o valor do benefício que ele deseja e tudo. Então, ele conta com aquela base do RPPS e ele constrói na complementar aquilo que ele precisa ou que ele, pelo menos, planeja precisar no momento da sua aposentadoria. Então, eu acho que é uma relação de ganha-ganha muito positiva para todos. Bom, era isso, tá? Muito obrigada a vocês e uma boa noite. Vou entregar aqui uma lembrancinha para os nossos palestrantes. Pessoal, amanhã iremos iniciar às 9 horas, ok? E lembrando do jantar hoje, né, o nosso coquetel, às 19h30 no restaurante principal, ok? Então, 19h30, aquele jantar aí para todos.